Meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus. Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens sobre o tema oração. Temos vivido um tempo de despertamento, um tempo em que o coração da igreja tem despertado para a obra missionária. Tivemos agora, no domingo passado, 41 pessoas descendo as águas do batismo, Deus trazendo salvação, mas nós não iremos muito longe, construiremos castelo de areia, se não formos firmados na oração, se não formos orientados pela oração, e esse pilar da nossa experiência cristã, é sobre isso que iremos conversar durante alguns domingos. Eu começo hoje conversando sobre um texto que está registrado lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Um texto muito curioso, porque se você for observar, para aqueles que já leram, o livro de Crônicas, traz muitas genealogias, e até esse versículo de número 9 do capítulo 4, você vai, se você quiser contar, pode conferir, são cerca de 500 nomes citados. Mas de repente, o autor sacro, ao falar de Jabes, ele para, e não somente cita o seu nome, traz uma revelação extraordinária sobre o coração deste homem. Uma pessoa que é citada rapidamente na Bíblia, mas que traz profundidade na sua experiência com Deus, que revela o caráter de um verdadeiro discípulo, de quem conhece o Senhor, de quem o ama, de quem o reconhece como soberano sobre a sua vida. E vamos ler então esse texto sagrado, está em 1 Crônicas 4, versos 9 a 10. Vai ser projetado na Nova Versão Internacional. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Vamos orar juntos, para que Deus nos fale o coração? Pai, nós queremos te agradecer nesta noite. Que privilégio podemos nos reunir como igreja, como corpo e família, como teus filhos, para celebrar o teu nome, para exaltar aquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, a quem nós decidimos servir e amar. Obrigado pelo zelo do Senhor para com as nossas vidas, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, e dentre muitas formas do Senhor manifestar o teu cuidado e amor. O Senhor tem nos falado pela tua palavra, e tem nos ensinado, ó Deus, por meio da tua palavra, que teu Espírito Santo possa trazer, ó Deus, a partir desse texto sagrado, a riqueza do céu ao nosso coração. Por isso, abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar as maravilhas da tua lei. Assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Quando nós começamos a ler a história bíblica, claro que a primeira história que aparece é a história de um Deus criador, que se reunia com Adão na viração do dia, com a sua esposa, um Deus que fala de vida plena. O jardim do Éden é, na verdade, a celebração da vida na sua máxima abundância. E temos a história do pecado e toda uma situação que vai degradando esse projeto ao longo da história humana. E Cristo veio para resgatar aquilo que fora perdido e nos devolver o privilégio dessa vida plena que fora perdida a partir da queda do homem ali no jardim do Éden. A palavra de Deus deixa bem claro para nós, Deus tem para mim e para você, por meio de Jesus, vida em abundância. Não apenas vida, mas vida plena, vida abundante. Nada menos, nada mais do que isto. Mas existem alguns inimigos dessa vida plena. Eu quero apenas citar, nesse momento de introdução, 3 grandes inimigos, que se nós não derrubarmos, não aniquilarmos a força desses inimigos, jamais enfrentaremos, ou jamais viveremos a experiência dessa vida abundante que o Senhor tem para nós. Eu me remeto ao orgulho, à vaidade e ao egoísmo. O orgulho faz com que a gente tenha em nosso coração uma falsa sensação de soberania. Acreditamos ter uma verdade máxima sobre todos e sobre tudo. Somos incapazes de ouvir, de escutar, de acolher no coração qualquer verdade que não seja a nossa própria verdade. Isso bloqueia a chance de Deus falar conosco, de trabalhar o nosso caráter, de nos moldar, de se revelar a nós. Esse orgulho ou essa prepotência
essa falsa sensação de soberania que habita o coração do orgulhoso impede que essa pessoa experimente essa vida plena que Deus tem para ele. A vaidade é quando alguém começa a olhar e acreditar que a vida é sobre ela mesma, tudo sobre você. Imagine só, você está servindo a Deus numa igreja e de repente, depois de um musical, ou uma apresentação, ou um coral, ninguém te aplaudiu, ninguém citou o seu nome, ninguém te elogiou, ninguém apertou a sua mão e disse, olha, que extraordinário. O coração do vaidoso não admite isto, porque na verdade a glória não é de Deus, mas de si mesmo. A vaidade diz que tudo é sobre nós, e o egoísmo é tudo para nós, como se fôssemos, na verdade, a razão pela qual o mundo se movimenta, inclusive Deus se movimenta. E quando a gente tem orgulho, vaidade e egoísmo, a gente jamais vai experimentar o que Deus tem de melhor para nós. Pastor, o que isso tem a ver com o texto e com o tema? Eu diria que a oração é a chance máxima que temos de literalmente derrubar esses três inimigos. Porque quando nós nos curvamos diante de Deus em oração, dobramos nossos joelhos, colocamos nossa boca no pó, apresentamos um coração humilde e quebrantado, o orgulho, a vaidade e o egoísmo desaparecem. Aonde há um altar de adoração a Deus, aonde um coração se rende em profunda humildade, em oração sincera, a gente começa a ver Deus agir. E Jabes aparece nesse texto como sendo esta pessoa. De longe está o coração dele escravo do orgulho, da vaidade ou do egoísmo. E vamos perceber isso ao longo dessa narrativa. É interessante observar, irmãos, duas questões antes da própria oração que não pode ficar sem destaque. A Bíblia vai dizer que ele era o homem mais respeitado de sua família. Uma coisa curiosa é que ele foi marcado por uma história de muita dor. Aliás, o nome dele significa isso, dor, ou aquele que causa dor. Lembrando que nesse momento da história, o nome não era simplesmente para identificar alguém, dizia sobre o caráter e a história daquela pessoa. E no seu nascimento, ele provocou muita dor à sua mãe. E inclusive a mãe vai nomeá-lo desta forma, como que profetizando como seria a história dele daí para frente. Um homem que iria provocar dor àqueles que o cercassem, àqueles que cruzassem seu caminho. Mas mesmo sendo um homem marcado por essa história de dor, você vai perceber que há um destaque na vida desse homem. Ele é um homem respeitado em sua família. Isso nos mostra, irmãos, uma excelência de Deus na vida dele, apesar da dor. Isso mostra o modo como Deus tratou, trabalhou e moldou a vida de Jabes. Mas um pouco mais adiante mostra na oração de Jabes que ele transforma a dor em propósito. Que coisa extraordinária. A dor é pedagógica, eu sei que tem gente que não gosta de sentir dor, mas inevitavelmente todos nós a sentiremos. Seja uma dor emocional, seja uma dor espiritual, física, de qualquer ordem, relacional, familiar, todos nós passaremos pela experiência da dor. Mas a grande questão não é se sentiremos ou não sentiremos dor, mas se transformaremos a dor em propósito. E Jabes fez isto. A excelência do caráter desse homem, sendo ele um homem respeitado em sua família, ele pega a sua dor e transforma isso pela oração em um grande propósito de fé. Que coisa extraordinária. Isso me empolga. Saber que a dor não necessariamente pode nos parar. Saber que a dor necessariamente não vem para nos tolir, nos impedir de avançar, mas pelo contrário, para moldar a nossa vida. E é sobre isso que vamos conversar a partir desse momento, pensando sobre a história e a oração que se revela aqui. Então essa curiosidade que aparece, irmãos, mostra Jabes não tendo ali um discurso vitimista. Todo mundo que sente dor tem uma tendência bem recorrente, isso é quase que generalizado, a se colocar no lugar de uma vítima. Não que nós não possamos ser vítimas em algum momento. É diferente ser uma vítima e ter um discurso vitimista. E ele não apresenta um discurso vitimista, mas com uma postura de fé e de não conformidade com aquela história que lhe marcou. A Bíblia mostra que ele clama pela bênção de Deus e pela intervenção de Deus, porque ele via em Deus história para frente. A dor nos coloca em um movimento para trás. Já falei algumas vezes que a dor é como uma pessoa ignorante que grita em um auditório lotado em pleno silêncio. 1000 pessoas no auditório, uma pessoa gritando. Para onde que a gente olha? Para as 999 em silêncio? De forma alguma. Olharemos para aquela que grita no meio da multidão. A dor, ela chama a atenção para si
e ela pede palco. E é muito comum aqueles que sentem algum tipo de dor, tendo sido esta dor provocada por terceiros ou buscada por si mesmo, por alguma situação que você, sem capacidade de discernimento, se enfiou numa enrascada, construiu um problema de dor, independente da fonte. Esse texto fala que Jabes fez um caminho diferente. Ele não foi pelo caminho do vitimismo. Ele acredita na bênção de Deus, na intervenção de Deus, porque ele via história para frente. E Deus vai lhe atender no final, a gente percebe isso. Deus lhe atende. Eu quero então fazer algumas considerações sobre essa oração de Jabes. Uma pequena oração, como disse, um nome que é citado depois de 500 outros nomes apenas citados, numa genealogia infindável. Ele aparece e o autor faz questão de mensurar algo sobre o coração e a fé daquele homem. E a primeira coisa que ele pede é: Senhor, abençoa-me. Senhor, abençoa-me. Irmãos, isso é interessante, porque estamos falando de um homem que sai de uma história de dor, mas que compreende que a dor só se torna em propósito quando a bênção de Deus se manifesta sobre a vida de quem sentiu essa dor, ou de quem provocou a dor. Inclusive, ele tanto é alguém que sente a dor, porque a história dele fala de uma história de alguém que fora rejeitado, porque alguém que provoca a dor no outro não é amado ou querido. Mas o texto nos mostra então a manifestação de um coração guiado, irmãos, por um desejo genuíno pela vontade de Deus. E a máxima vontade de Deus é apresentada pela expressão: Senhor, me abençoe. Senhor, me abençoe. A bênção de Deus se apresenta aqui no discurso, na oração de Jabes, como sendo algo inegociável. Como diz lá em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Percebe a contraposição? Uma história iniciada por dor, e agora uma oração em que ele clama pela bênção de Deus, e a bênção de Deus traz riqueza e não inclui dor. Apesar de que a dor faz parte da história humana, quando a bênção de Deus nos alcança, ele alivia a dor e produz propósito a partir da dor, para que aquilo que aqui em nós doía e agora fora curado pela graça de Deus, agora possamos consolar outros que cruzarão o nosso caminho, em busca de esperança, porque Deus nos alcançou, podemos alcançar outros, porque Deus nos curou, pela fé em Cristo podemos curar outros, porque Deus nos trouxe quietude e paz de alma, eliminando a dor, podemos ser boca de Deus para aliviar o grito de socorro no coração de alguém. Isso me faz lembrar da história de Jacó, uma história muito semelhante. Um homem que passa uma história de uma vida inteira errando, vivendo a experiência da usurpação, vivendo a experiência ali trágica de viver com aquilo que não fora dado por Deus a ele, mas fora tomado por orientação da sua própria mãe. E aí, num dado momento, no Val de Jaboque, obviamente o contexto mostra que o seu irmão estava vindo com mais 400 homens, e talvez ele imaginasse que daquele dia ele não passaria, não sei, havia medo, terror, pavor, mas havia uma coisa no coração de Jacó, um cansaço de ser quem ele era, ou de continuar sendo Jacó, um usurpador. E ele, nessa peleja com o anjo, Gênesis 32, 26 diz assim: então o homem disse: deixa-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu o quê? Está projetado aí? Me ajuda aí, o que diz o texto? Ele falando para o anjo do Senhor: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. A bênção de Deus é negociável, irmãos. Nós não podemos abrir mão da bênção de Deus. A vida de Jacó foi ressignificada depois dessa oração feita e dessa luta travada, não contra Deus, mas com Deus, contra si mesmo. Diz a palavra que ele deixou de ser chamado Jacó, ou usurpador, e passou a ser chamado príncipe de Deus, Israel. Olha que coisa extraordinária. Um Deus que transforma a vida de uma pessoa por meio da dependência, por meio da oração. Uma oração que clama pela bênção de Deus. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Infelizmente, como resultado de uma teologia da prosperidade infundada e longe das escrituras sagradas, orientada por uma mentalidade capitalista de mercado,
em que parece que a fé é sobre possuir coisas, ter dinheiro e patrimônio. Quando falamos sobre a bênção de Deus, quase que inevitavelmente vem na nossa mente a ideia de um Deus que nos faz prosperar financeiramente. Podemos viver em palácios, irmãos, e necessariamente não é um pecado em si mesmo. Podemos ter riqueza e patrimônios, necessariamente isso não é um problema, porque Jó fora um homem riquíssimo, o mais rico em sua época, mas quando ele perde tudo o que ele possuía, lembra o que ele disse para Deus? O Senhor Deus me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó possuía coisas, mas as coisas não o possuíam. Jó possuía patrimônio, dinheiro, mas o dinheiro não o possuía. Ele era senhor do que ele tinha e não escravo. Toma cuidado para que você não atrelhe a ideia de bênção de Deus nessa visão meramente capitalista. Pastor, mas é um problema ter dinheiro? Eu disse não, mas não coloque isso no ápice daquilo que você entende por bênção de Deus. Porque a história de Jabes, você vai ver daqui a pouco, começa com a bênção e só depois ele fala da expansão de território. É como se ele dissesse: Senhor, se o Senhor não me abençoar primeiro, nada que eu venha possuir terá sentido. Não importa o quanto eu avance o meu território, o quanto eu alcance mais terras, não terá sentido. A bênção de Deus vem primeiro, depois as coisas. Porque diz a palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é interessante olhar para essa história de Jacó e a história de Jabes, as orações feitas, muito parecidas, os dois clamando pela bênção de Deus, e Jacó sai mudado no seu caráter, Jacó sai alterado no seu caráter. Deus mexe com aquilo que é de mais íntimo na vida de Jacó, como também fez na vida de Jabes. E não se tratava, irmãos, de manipular o poder de Deus, como se pudéssemos fazê-lo, em favor de um ganho pessoal. A oração não é para você manipular Deus em favor de um ganho pessoal. Tem gente que acredita nisto, que pode manipular a opinião de Deus em favor de um ganho pessoal. Quantos pais temos aqui? Pai, não mãe, pais. Vários pais aqui, preste atenção. Se você que ama o seu filho e vê o seu filho com um chinelo estragado, de repente um tênis furado, o que você faria como um pai que ama? Me ajude. O filho vai ter que fazer um pedido oficial, protocolar, carimbar, levar num cartório, pedir um advogado, defesa, apresentar ali uma solicitação. O que esse filho vai ter que fazer? Se você é um pai que ama, nada. Porque muito antes dele te pedir, você já foi lá e comprou um tênis novo. A bênção de Deus sobre nós faz com que todo o resto nos persiga, irmãos. Quando a bênção de Deus está sobre nós, estou falando aqui a bênção como sendo esse lugar onde o nosso caráter é mudado, onde a nossa vida é transformada, onde nosso coração se conecta com o céu. O resto Deus nos acrescenta. Não fica preocupado não. Deus acrescenta. Você acredita nisto? A Bíblia diz que é necessário que todo aquele que acredita em Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você se aproximou do Senhor, se você crê na existência de Deus, acredite, Deus recompensa. Mas não faça esse movimento de achar que Deus pode ser manipulado pela oração para um ganho pessoal. Isso seria trágico e de longe seria uma fé cristã. Mas se há um propósito alinhado com o propósito de Deus, se o nosso coração está alinhado com o coração de Deus, podemos orar e Deus haverá de nos atender, porque saímos do orgulho, da vaidade e do egoísmo. A nossa oração não é para sustentar nossa soberania, falsa soberania, não é para sustentar nossa vaidade e não é para sustentar nosso egoísmo. A nossa oração, inclusive, tem a ver conosco e com quem nos cerca. Porque na oração que Cristo nos ensinou, registrada em Mateus, o Pai é nosso, o pão é nosso, tudo é nosso. Não há lugar para o egoísmo na oração do Pai Nosso. Percebe isso? É um Deus plural, que nos abençoa de forma plural e que espera que você reparta de forma plural. Por isso, peça para que Deus te abençoe, mas entenda a bênção como propósito e planos de Deus derramados sobre você,
o agir dele sobre você. E as coisas, pastor? Vocês vão perceber que a segunda parte da oração, ele fala sobre ampliação de território. Por que que a bênção vem antes do território avançado? Falei agora há pouco, nada fará sentido no mundo, né, das posses, se o que temos não tem antecipadamente a bênção de Deus sobre nós. Já fui, irmãos, em casas muito simples, mas muito simples mesmo, de não ter nenhuma mesa na sala, de não ter uma cadeira, e está tudo bem cuidado, inclusive as panelas brilhando, tudo limpinho, mas simples, e tem paz ali. Já fui em palacetes, aonde a morte está instalada, casamento acabando, pais e filhos que não se encontram, não se conectam, mas já vi o contrário. Já fui em casebres, já fui em casas muito simples, aonde o inferno está ali dentro, mas já fui em palacetes, aonde Deus está presente. Não é sobre o pouco ou muito, não é sobre ser rico ou pobre, é sobre o quanto a bênção de Deus nos alcançou e está sobre nós. Amém? Por isso, ao orar, Senhor, me abençoe. Entenda que é o ponto de partida para todo o resto. E é bem claro em afirmar que a bênção de Deus não inclui dor alguma. Tem gente que acha que foi alcançado por uma bênção de Deus, aí fala assim, pastor, eu consegui uma namorada muito linda, né? Ou um namorado maravilhoso, não dorme, não come, está ansioso o tempo todo, está deprimido, vive ciumento, ciumenta, sabe aquele transtorno? O inferno na terra? Esquisito, porque a bênção de Deus não inclui dor alguma. Você acha que alcançou, né, um caminho de prosperidade, porque achou, né, o caminho das pedras na vida profissional, está na empresa que você sonhava, conflito em cima de conflito, o coração não tem paz, um desespero, tudo que você tem é dinheiro no final do mês. Tem uma coisa errada. Aonde a bênção de Deus, irmãos, se manifesta, isso não inclui dor. Aliás, a bênção de Deus vem para nos tirar do lugar de dor e nos fazer ter paz. Amém? Então, não negocie a bênção de Deus. A segunda parte da oração, ele vai dizer, aumenta as minhas terras, ou amplie o meu território, dependendo da versão que você tiver aí. Só depois, irmãos, só depois ele fala sobre ampliação de território. Isso me faz lembrar de Pedro e Jesus conversando à beira-mar, lá em João 21, quando Jesus vira para Pedro e fez a pergunta mais importante que Pedro ouviu em toda a sua trajetória, caminhando com Jesus. Pedro, tu me amas? Lembra essa pergunta? Feita por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Depois de Pedro enfaticamente dizer, eu te amo, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala o que para ele? Agora, Pedro, pastorei os meus cordeirinhos ou o meu rebanho. O que ele está falando ali? Que a devoção a Deus vem antes da ação para Deus. O amor a Deus vem antes de qualquer coisa que você faça para Deus. O fazer perde sentido se não há amor, se não há devoção antecedente. Ok? Então ele diz, aumenta as minhas terras, amplie o meu território. Há muito mais de Deus para nós, irmãos. Deus espera que a gente avance, mas com o coração nele. Que a gente cresça com o coração nele. Estamos falando de ampliar ações missionárias. Nossa igreja adotou 2 missionários na Amazônia, tem um no Bahrein, tem em Madagascar, tem agora, né, o casal de missionários nossos aqui, pastor Joel, a Lúcia, fazendo um trabalho belíssimo, agora começando mais uma trajetória, a implantação de igreja na América Latina. Há muito a ser feito, mas tudo isso custa o quê? Para vocês estarem aqui nesse ambiente, o que isso custa? Custa dinheiro, custa recurso, então não há problema em nós buscarmos em Deus ampliação de território. Ampliação de território, desde que o nosso coração esteja debaixo da bênção de Deus, alinhado com o coração de Deus. Jabes manifesta nessa parte da oração, irmãos, um desejo por crescimento. Se você fosse pai e mãe de uma criança que não cresce, ela não se desenvolve, ela está com 8 anos, ela parece ter 2 anos de idade, ela tem raquitismo, gravíssimo o quadro dela, e você já está tentando de todos os caminhos e não funciona. Como que o seu coração, como pai e mãe, ficaria diante de um filho que não cresce, que não desenvolve? Ou mesmo que não seja por esse viés do corpo, não desenvolve lá na escola. Estão empurrando ele de classe em classe, mal conseguiu aprender a ler e escrever.
Ou um filho que não desenvolve, de repente, na vida profissional, o que isso deve gerar no coração de um pai e de uma mãe? Desespero, angústia. Nós, como pais, desejamos ver os nossos filhos crescendo, e Deus, como nosso Pai eterno, deseja ver o nosso crescimento. E Jabes manifesta nessa parte da oração também um desejo de crescimento. Ele desejava, Deus também desejava. Como assim, pastor? O final do texto diz que Deus fez o que com o pedido dele? Rapidinho, pessoal. Deus atendeu. Significa dizer que o desejo de Deus se alinhou ao desejo de Jabes. Deus aprovou o coração de Jabes no pedido que ele fez, porque Deus conhecia o coração de Jabes, e antes de dar a ele ampliação de território, deu a ele a bênção da sua presença, deu a ele a manifestação do seu caráter. Ter um território ampliado, irmãos, requer prontidão para assumir riscos significativos, e sair da zona de conforto. Alguém cresce no conforto? Alguém cresce sem correr riscos? Você conhece alguém que cresceu sem correr riscos? Está igual alguém que foi na academia melhor da cidade, pagou lá 3 meses, depois de 3 meses se olha no espelho e diz, não cresci nada. Alguém pergunta, você foi na academia? Não, mas eu paguei, eu fiz minha inscrição lá. Qual o problema? A gente quer crescer sem esforço, a gente quer crescer sem entrega, a gente quer crescer sem essa prontidão para assumir riscos, a gente quer crescer, mas não quer sair da zona de conforto. Quando Jabes diz, Senhor, amplie meu território, está dizendo, Senhor, eu estou disposto a sair da minha zona de conforto, eu estou disposto e pronto para assumir os riscos necessários para avançar no que o Senhor tem para a minha vida. É desejo de Deus para nós, irmãos, o crescimento espiritual. Tem gente que está uma vida na igreja, nunca leu uma única vez a Bíblia Sagrada, jamais leu sequer o Novo Testamento, cita crendices populares, diz que está na Bíblia. Gente que não tem profundidade em Deus, não faz uma oração que passe 5 minutos, que não conhece o Evangelho de Cristo, que não conhece os mistérios da fé, gente que não cresce espiritualmente, vive na mesma queixa há 10 anos. Gente que não cresce intelectualmente, não lê um livro, passa uma vida, não lê um livro. Gente que não cresce nas emoções, não desenvolve nas emoções. Gente que não cresce nas relações familiares, interpessoais, não cresce no ministério. Não faz sentido. Deus espera que nós possamos expandir território em todas as áreas da nossa vida. Amém, queridos? Olha o que diz Isaías 54:2. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas das suas habitações, não impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas. Você continuar lendo, você vai ver no versículo seguinte, diz, vai transbordar para a direita e para a esquerda, e você não vai ser envergonhado. Deus espera que nós venhamos alargar a nossa tenda, ampliar o nosso território, crescer em todas as áreas. Falei de livros agora há pouco, fui na casa de uma pessoa, uma ocasião, e eu fiquei assim até com uma santa inveja, porque tinha livro demais da conta. E aí eu comecei a coçar a minha língua, querendo fazer uma pergunta fatal, né? Quantos livros desses, muitos livros você leu? A pessoa ficou ruborizada, deu uma gaguejada. No final eu entendi que ele era um viciado em comprar livros, mas nunca tinha lido um livro inteiro. Não vai crescer nunca, irmãos. Tem preguiça. Deixa eu falar uma coisa em relação a esse processo de crescimento. A nossa geração virou uma geração de consumir e não de produzir, de pensar, de raciocinar, de meditar, de aprofundar. A gente quer coisa pronta. A gente quer pregação pronta, a gente quer devocional pronta, a gente quer oração pronta, a gente quer tudo pronto. Porque não dá trabalho, mas também não funciona. O que é bom custa tempo. O que é bom custa preço, o que é bom, custa dedicação. Eu diria, inclusive, que temos que aprender a estabelecer metas intencionais. Senhor, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. Isso é uma meta intencional. Eu vou resolver aquele problema de falta de perdão entre eu e meu pai daqui para o final de semana. Eu vou pregar o Evangelho para aquele meu amigo até o final do mês. Eu vou para o próximo batismo levar alguém às águas batismais como resultado do meu discipulado. Isso são metas intencionais. A gente não cresce sem metas intencionais. Aliás, ninguém cresce sem ter metas, irmãos.
É como você pegar um arco e flecha, pegar a sua flecha, apontar e alguém te pergunta qual o alvo. Você diz, sei lá. Vai perder a flecha no meio do mato, não vai alcançar o seu objetivo, porque o problema não é da flecha, é da sua falta de objetivo, de direção, de clareza, de propósito. Temos que estabelecer metas intencionais, que ampliem os nossos limites, Eu acredito, irmãos, que Deus tem tratado conosco como igreja. Saímos de um problema calamitoso, pandemia, muita gente foi embora. Eu sei que todo mundo viveu isto, mas éramos uma igreja com verdadeiro berçário de gente nova convertida quando a pandemia se instalou. E para retornar depois disto, tinha um ministério de jovens com 4, 5 jovens. Os adolescentes eu não lembro como que estava, mas era pouquinho, meia dúzia, 3, 4 irmãos. Dificuldade, escola bíblica desfacelada. Mas Deus espera que a gente avance. Começamos a Universidade da Família com uma classe de homens com 5 homens, e uma classe de mulheres com 8 mulheres. E temos formado por semestre cerca de 400 pessoas. Deus espera que a gente avance território, que a gente plante mais igrejas, faça mais discípulos, sirva mais, ame mais, vá, adiante naquilo que Deus tem para nós. Para isso temos que ter uma fé ativa, não só aquela fé que dobra o joelho e clama e chora, mas alguém que depois de chorar, ao estar de joelhos diante de Deus, se levanta com coragem, com ousadia, disposto a obedecer naquilo que Deus tem dado como direção. Esta parte da oração que acabamos de ler, a segunda parte, a gente percebe humildade, irmãos, e dependência da vontade de Deus. Ele está deixando bem claro, Senhor, só o Senhor pode ampliar o meu território. Mas, pastor, mas isso não é muito coerente, porque qualquer um, se esforçar, consegue construir castelos de areia, irmão. O nosso esforço constrói castelo de areia. O esforço humano tem prazo e validade, mas o que Deus nos dá, permanece. Salomão, em Eclesiastes, ele vai falar algo bem interessante, diz, tudo que Deus faz, permanecerá para sempre. E ainda diz, a isto nada se pode acrescentar, e disso nada se deve tirar. Deus assim o faz para que os homens o temam. Deus trabalha desta forma, e Ele espera que nós tenhamos uma fé ativa e uma atitude proativa. É como alguém que está orando para Deus lhe dar um emprego. Senhor, como eu preciso, Senhor. Tu sabes, Tu conheces meu coração. E a pessoa se derrama mesmo. Ela chora diante de Deus, ela rasga a sua alma, ela lê o texto sagrado. Mas ela não levanta daquele quarto de oração para levar um currículo. Não faz uma ligação, não bate na porta de uma empresa, não faz nenhum curso gratuito no Senac, porque tem curso gratuito bom, viu? Descobri que tem um curso de culinária, 1 ano, irmãos, intensivo. Você sai de lá, Masterchef, Plus, Hiper, e pode começar o seu pequeno restaurante, olha aí que coisa chique. Mas temos preguiça, né? Isso custa caro, custa tempo, custa dedicação. Deus espera, irmãos, que nós possamos atravessar as portas que Ele está abrindo, mesmo que o que está do outro lado das portas abertas por Ele, te leva por caminhos desconhecidos. Lembra de Abraão? Larga a tua terra, tua parentela, e você vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão, eu vou ampliar o seu território. E aí Abraão vai correr riscos, vai sair da zona de conforto, vai aceitar, viver na dependência de Deus, porque ele não sabia o que vinha pela frente. Abraão travou ou foi? Ele se joga, irmãos. Fé sobre isto. Não estou vendo nada, mas creio. E Deus está diante de mim, e Deus me projeta, me leva e me coloca onde Ele deseja. Somos convidados por Deus, irmãos, a sonhar mais alto, a mirarmos mais longe e a abraçarmos uma vida que tenha impacto mais amplo. Deus não nos convidou por uma vida de mesmice, de repetição patética. Deus nos chamou para crescermos nele de todas as formas. Deus espera que depois de 1, 2 anos você tenha lido mais, tenha amado mais, tenha crescido mais emocionalmente, tenha orado mais, lido mais a palavra, feito mais a sua obra, ampliado mais o ministério. Deus espera que você cresça, está na palavra. Cristo veio para que você tenha vida e vida em abundância. Ampliar território não é apenas ampliar o terreno lá do seu lote. Agora entendi, Deus falou no meu coração, vou comprar o terreno do lado. Pode comprar o terreno do lado, não é problema.
mas cresça em todas as áreas. Seja intencional nesse processo de busca por crescimento, irmãos. Não vai cair do céu de forma pronta e acabada só para você usufruir. Vai cair do céu o poder, a graça, a misericórdia, a capacidade, a unção de Deus, mas você tem que ter uma fé ativa e uma atitude proativa, e Deus vai com você. Ele diz, vamos lá, bora, vamos juntos, e no caminho Deus derrama sobre você o melhor dele. Albert Einstein disse uma coisa, diz assim, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Alguém que acessa algo novo que não fora conhecido anteriormente, não consegue voltar para aquele lugar da ignorância, nem que queira, não consegue. Porque foguete não dá ré. Não é assim que dizem por aí? Eu torço para o Max Verstappen, né? Eu gosto de Fórmula 1 e eu minha esposa. Foguete não dá ré. É assim que o povo fala. Um discípulo de Jesus, irmão, não fica andando de marcha ré, não. Pode acontecer pontualmente como estratégia divina, mas o movimento para trás, na vida de um cristão, é impulso, e não perda, é impulso. O texto prossegue, e ele vem com a terceira parte da oração, que a tua mão esteja comigo, que a tua mão esteja comigo. Interessante observar isto, eu gosto, pelo menos desse fragmento, da nova tradução da linguagem de hoje, que vai pegar a expressão que a tua mão esteja comigo, e vai traduzir pela expressão, fica comigo, Senhor. Fica comigo. Isso nos mostra, irmãos, que essa expressão traz para nós a compreensão de que a mão de Deus aqui é sinônimo de presença e direção. Presença de Deus e direção de Deus para nós. Fica comigo, Senhor. Põe a tua mão sobre a minha vida, porque não haverá condições de eu continuar avançando nos territórios que o Senhor tem para mim, se a tua presença não me acompanhar, se não houver direção do Senhor para a minha vida. Você percebe aqui nesse momento uma necessidade, irmãos, pela presença de Deus. Quantas burradas cometemos na vida, quanto prejuízo temos na nossa história aqui por essa terra. Quantas dores atraímos para a nossa alma, simplesmente por descartarmos a direção de Deus e a sua presença. Não casa antes de orar e ter certeza que Deus falou com você. Não abra uma empresa, não faça uma viagem, não tenha um filho, não faça nada, até que Deus diga, vá. Se Ele não falou, aquieta-te e continue orando. Porque aonde tem direção de Deus, irmãos, lembrando que Deus não comete falhas, Deus não erra, Deus não tira a sorte, Deus tem propósito. Deus não é Deus de confusão. Deus tem direção para nós. Não faça nada até que você se certifique de que é direção de Deus. Porque se é direção de Deus, virá junto com a sua presença. Se o que você está fazendo, Deus pode participar, então já começamos a pensar de forma muito razoável de que pode ser uma direção dele. Se Deus pode participar disto, Deus não pode, pastor. O que eu estou fazendo ou pensando em fazer, até estou pedindo para Deus me ajudar, mas Ele não pode participar não é tão bom assim não. Eu acho que seria bom que Ele ficasse fora. O que Deus não pode participar, então, não há presença, não há direção de Deus. Olha o que diz em Salmo 139, de 9 a 10. O salmista Davi diz assim, se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão, o que a mão de Deus faz, irmãos? A tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Deus conduz e sustenta. Quando Deus tem uma direção para nós, Ele sustenta a direção que Ele apresentou. Quando Deus tem uma direção para a sua vida, Ele vai sustentar o que Ele te apresentou. Porque Deus não muda de ideia 3 dias depois. Deus não muda de ideia daqui a 2 meses. O que Ele pensa hoje, Ele pensa amanhã e pensará eternamente. Deus vê o futuro. Aonde há a mão de Deus guiando, há a mão de Deus sustentando. E ainda no Salmo 121, verso 8 diz, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. A mão de Deus guarda a nossa entrada e a nossa saída. E finalizo nesse terceiro ponto, citando um texto belíssimo, que particularmente é o texto que eu quero que alguém lê no dia do meu velório, só que vai demorar, tá? Só para adiantar, tá? Vai demorar.
Estou com 51, meu projeto é viver igual ao meu bisavô, 117. Então, você ensaia bastante essa oração e decore bastante esse versículo, vai demorar um pouco. Mas olha lá, vou ler na versão da Almeida século 21, que diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita fiel. Jabes sabia a quem ele confiava a sua oração. Jabes sabia quando ele dizia: Senhor, que a tua mão esteja sobre mim. Ele sabia o que estava falando, irmãos. Ele estava deixando bem claro de que ele não abriria a mão da direção de Deus sobre ele, e que a mão de Deus que protege é uma mão fiel. Deus não falha. Deus não falha. Deus não deixa ninguém no meio do caminho. Se Deus te deu uma direção, Ele vai andar com você até que aquilo que foi proposto no seu coração da parte dele se cumpra. Não fique no meio do caminho. Prosperaremos como consequência da mão de Deus sobre nós, e não como manipulação pela oração para que Deus sirva aos meus caprichos. O prosperar será consequência natural. Deus vai derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque é isso que Ele faz. Ele guia, Ele dirige, Ele sustenta, Ele conduz, Ele abençoa, e a presença dEle garante todas essas coisas. A última parte da oração de Jabes, ele fala uma coisa tão interessante, irmãos, porque está no campo do testemunho, e a preocupação com o perigo de se enquadrar num erro moral. Imagine alguém que Deus abençoou, Deus fez prosperar, a presença de Deus está sobre essa pessoa, o território dele ou dela foi ampliado, e de repente o tentador faz essa pessoa experimentar uma queda. Todo o resto se perde. E ele vai dizer então: guardando-me de males e livrando-me de dores. Na nova tradução da linguagem hoje diz: livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Senhor, eu não quero quedas. Eu não quero, mesmo que eu tenha percalço na minha vida, eu não quero cair. Eu quero ser guardado de todo mal. Quando a gente olha para essa expressão, irmãos, isso me chama atenção para vários outros textos. Vou ver com os irmãos um daqui a pouco. Jabes está reconhecendo os perigos e tentações que fazem parte da vida de alguém que ama a Deus. A experiência humana é marcada por muitas coisas, mas a experiência de um discípulo, de alguém que ama a Deus, é marcada por tentações. Quando Cristo começou o seu ministério, Mateus 4 vai registrar que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Jesus foi tentado, nunca pecou, mas fora tentado. E Jabes estava ciente, havia uma consciência profunda, irmão, de suas próprias vulnerabilidades, e uma profunda dependência da intervenção de Deus. Senhor, se o Senhor não me segurar, eu não vou conseguir manter integridade moral e espiritual. Me livra do mal, para que a dor não me alcance. Me livra do mal, Senhor. É interessante a gente observar, porque Jesus, quando Ele nos ensina também a orar, Mateus 6,13, vai dizer o quê? E não nos deixes, é oração, irmãos, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, ou do mal, algumas versões vêm, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Ele não está dizendo que você vai escapar com as próprias mãos, capacidade, expertise, das tentações e do tentador, do mal e do maligno. Não, está dizendo: quem vai te livrar do maligno e do mal, quem vai te poupar da queda e das tentações, não é você mesmo, é Ele, é o Senhor, é Deus quem vai nos livrar. Então clame a Jesus: Senhor, livra-me do maligno, livra-me do mal, porque o reino é teu, o poder é do Senhor, a glória pertence a ti, e a minha vida é tua. Me guarde do mal. Eu não quero ter dor sobre a minha vida, nas quedas que alguém pode sofrer no processo de tentação e queda. Mateus 26:41 diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual o pressuposto para alguém morrer? Pressuposto básico:
Está vivo. Qual o pressuposto para alguém cair? Está de pé. Então, quem está de pé, vigie para que não caia, diz a palavra de Deus. Mas você não pode olhar para essa verdade bíblica como se a sua expertise e capacidade, como se a sua força ou o seu braço pudesse te livrar. Satanás, irmãos, não recua com armas humanas. Satanás recua com palavra, com oração, com jejum, com clamor, com comunhão, com santidade. As armas são espirituais e poderosas em Deus para derrubar fortalezas erguidas pelo inferno. Jabes sabia do perigo que ele corria. Ele diz: Senhor, guarda-me dos males e me livra de dores. Livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Eu não quero, ó Deus, envergonhar o teu nome. Basicamente está dizendo isto. E não quero sentir a dor de te envergonhar. Quando a gente olha para essas 4 bases da oração de Jabes, a última parte diz que Deus atendeu o seu pedido. Como Deus não atenderia, irmãos, um pedido deste? Alguém que diz: Senhor, não abro mão da tua bênção. Eu quero ver a minha vida expandindo, crescendo, ampliando, meu território avançando, mas eu não abro mão da tua bênção, e não abro mão da tua mão sobre mim, da tua presença, da tua direção. É o Senhor quem vai me sustentar. Quando a gente começa a ouvir esse movimento de Jabes na sua oração, ele finaliza de forma emblemática, irmãos, extraordinariamente assertiva, dizendo: todo o resto se perde se eu cair. Imagine, avançou o território, cresceu de todas as áreas. Imagine, trazendo aqui para o nosso momento, cresceu no ministério, cresceu de repente no conhecimento, na intelectualidade, nas emoções, na família, etc. E de repente, tudo se perde. Ele diz: Senhor, me livra do mal, me livra do maligno, porque somente, irmãos, o sangue de Jesus tem poder contra Satanás. Somente o sangue do Cordeiro de Deus tem poder contra as hostes espirituais da maldade. Diz a palavra de Deus que as nossas lutas não é contra carne e sangue, é contra as potestades. E somente guardados por Jesus podemos avançar. Ele é o Deus das novas oportunidades e dos novos começos. Como que começa a história de Jabes? Lembra? O nome de Jabes conta a história de Jabes. Aquele que provoca dor, homem de dores, ou aquele que provoca dor. Imagine, irmãos, se carregar no seu nome uma palavra que diz que quem cruzar o seu caminho, quem andar com você vai ser marcado pela dor, e que você de carona sofrerá a dor de marcar alguém com a dor. Olha só. Mas Deus é o Deus de novas oportunidades, dos novos começos. Deus troca o choro em sorriso, o pranto por celebração, a dor por alegria. Quando o nosso coração está alinhado ao coração de Deus, nossas orações são atendidas. Eu finalizo citando 2 versículos e vamos orar depois. Jeremias 33, 3 diz assim: clame a mim e responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Você já foi surpreendido por alguém? Você jamais imaginava que receberia aquilo? Talvez não era nenhuma coisa, era uma atitude, e aquilo te surpreende. A Bíblia está dizendo para nós que quando a gente começa a orar, Deus irá surpreender. Deus trará sobre nós coisas que nós não conhecemos, fará em nossa vida, e teremos experiências que ainda não tivemos. Ele vai nos conduzir a caminhos ainda não experimentados, não percorridos. Deus é o Deus da novidade de vida. Diz a palavra que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E o passado? O que ele diz na palavra? O passado é sepultado, irmãos, e eis que tudo se faz novo. Deus é um Deus de novidade de vida. Orações respondidas é resultado de um coração alinhado ao coração de Deus. E 1 João 5,14 também vai dizer assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, o que diz a palavra? Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Vamos pegar a última parte ali de novo? Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Pastor, estou orando já tem um tempão, até agora nada. Pode ser que não chegou o tempo de Deus para aquela situação. É possível.
mas também é possível que você está orando errado. Porque Deus só vai atender a oração feita quando essa oração está alinhada à vontade dEle. Como é que eu vou saber, pastor, está alinhada à vontade dEle? Ah, meus irmãos, comece por aqui, ó. O que você ora tem que ter respaldo na palavra de Deus. Pastor, eu nem conheço a palavra, então começa a ler hoje, para você saber se você está orando certo. Porque Deus não mente. Ele vai ouvir orações, petições, que estão alinhadas à vontade dEle para nós. Ah, eu queria tanto aquela pessoa, aquele lugar, aquele emprego, aquele dinheiro, aquele patrimônio, aquela viagem. Se for vontade de Deus. Mas se não for, o Deus que abre portas, também fecha. Por amor a você. Por querer o seu bem. Eu queria te convidar a ficar de pé. Você não se chama Jabes, mas te convido que você olhe para a experiência deste homem. Porque às vezes nós ficamos olhando para o início da nossa história. Todo mundo tem uma história triste para contar, não é verdade? Porque nós somos humanos, nossos pais eram humanos, nossos avós, nossos parentes eram humanos, os vizinhos eram humanos. Então nós, todos nós, indistintamente, queridos, sofremos algum tipo de situação e temos alguma história para contar, diferente de um para outro. Não importa o que estava lá atrás. Em Deus inaugura-se oportunidades novas, experiências novas. Deus quer que você expanda o seu território. Mas não esqueça que nenhum território que se expanda fará sentido sem a bênção de Deus sobre sua vida, sem a mão dele sobre você e sem que ele te livre do mal. Porque do contrário, haverá muita dor. Nós vamos orar. Eu queria que você pudesse apresentar para Deus qual o território que você está precisando avançar, que você está travado. Pastor, meu casamento está travado, preciso avançar no meu casamento, preciso avançar na minha relação com meus filhos, eu preciso avançar nos meus estudos, eu preciso avançar na minha espiritualidade, na leitura da palavra, na oração, eu preciso avançar, de repente no trabalho, eu preciso avançar. Tem alguma área que você precisa avançar? Deus espera que você expanda território. Nós vamos clamar, Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós, que as tuas mãos nos protejam e nos guiem, e que o Senhor nos livre do mal, para que a gente não sofra a experiência da dor pela falta da tua direção. Nós vamos orar. Feche seus olhos e apresente para Deus esta área. Você entende que você precisa avançar, esse território precisa ser expandido. Esteja disposto a correr riscos, a sair da sua zona de conforto, a passar por portas que Deus está abrindo para você passar, mesmo que do outro lado você se depare com algo desconhecido e que pode ser até mesmo assustador no primeiro momento. Pai, nós estamos aqui em tua presença e queremos nessa noite clamar ao Senhor, Deus. Nós queremos pedir que o Senhor nos dê um coração assim, semelhante ao coração de Jabes, um coração que reconhece que a coisa mais importante sobre a vida é a bênção do Senhor, a bênção do Senhor que enriquece e não empobrece, uma bênção que quando lançada sobre nós, não atribui dor a nós. Queremos, ó Deus querido, que o Senhor nos ajude, porque nós não podemos abrir mão da tua bênção, como Jacó lutou, disse, Senhor, se o Senhor não me abençoar, eu não posso ir a lugar nenhum. E é o que falamos para o Senhor nessa noite. Nos abençoe, ó Deus, nos abençoe, estenda as tuas mãos sobre nós, proteja a nossa vida, cuide de nós, nos dê direção, nos sustente, porque se o Senhor não nos abençoar e não nos sustentar, não nos direcionar, mesmo que nós avancemos, isso não vai muito longe. Queremos sim, Deus, que a nossa vida seja expandida, queremos viver a vida plena, abundante, Senhor, para nós, queremos crescer em todas as áreas da nossa vida, mas que a tua bênção e a tua mão, a tua direção, a tua presença, o teu cuidado, o sustentado, Senhor, possa garantir isto, que a gente cresça, e livra-nos do mal, Senhor. Quando a gente começa a avançar, quando a gente começa a conhecer mais, ganhar mais dinheiro, ter mais patrimônio, corremos o risco de sermos tentados pelo maligno, e na sequência vimos a queda e a frieza espiritual instalada. Queremos, como Jó, Senhor, avançar e expandir, mas manter o nosso coração alinhado ao teu coração.
E se algum dia o Senhor nos deu, o Senhor tem autoridade também de tirar. Se o Senhor deu, o Senhor tirou, o Senhor será louvado do mesmo jeito, porque não te servimos por aquilo que recebemos, mas por quem Tu és em nós, e pela certeza da Tua presença hoje e eternamente sobre nós. As Tuas bênçãos nos seguem naturalmente, Senhor. Tua palavra diz que se um pai humano, falho, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, ainda mais o Senhor, o Pai perfeito, nos dará todas as coisas que lhe apraz. Que a Tua vontade seja sobre nós, Senhor. E essa área que meu irmão, minha irmã está apresentando para o Senhor nesta noite, que ele ou ela precisa ver isso sendo avançado, expandido. Ó Deus, que essa expansão, essa ampliação desse território específico, venha acompanhado da bênção do Senhor, da mão do Senhor e do livramento do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Nós estamos chegando ao final da nossa celebração. Já foi falado, mas eu quero reiterar a nossa gratidão como igreja pela vida daqueles que têm nos visitado aqui nessa noite. Nossa igreja tem tido o privilégio, mês de julho, altíssima temporada, muita gente trabalhando, outros viajando. A gente acaba tendo o privilégio de ter muita gente passando pela cidade, nos dando a alegria da presença. Não sei de onde você veio, mas também não me cabe nesse momento, mas dizer que você vê em paz. Quando você voltar para a sua cidade, para o seu lugar, volte em paz, e enquanto por aqui estiver, que a bênção de Deus te acompanhe. Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Senhor, muito obrigado por esse tempo que aqui passamos juntos, te adorando, meditando na Tua palavra, ouvindo do Senhor, do Teu coração para nós. E nessa hora eu quero te pedir que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós, agora e para sempre. Amém. Vá em paz, uma ótima semana para você e para sua família, em nome de Jesus.